Ei, você aí, cansado de lutar contra os mesmos problemas, sentindo que seus sonhos estão cada vez mais distantes? Ou talvez você esteja se perguntando se Deus realmente ouve suas orações. Se alguma dessas perguntas te tocou, então você está no lugar certo. Porque neste vídeo vamos revelar algo extraordinário. Uma profecia de Deus para 2025 que tem o poder de mudar a sua vida completamente. Este não é um vídeo qualquer. Aqui vamos mergulhar em mensagens bíblicas poderosas que revelam o plano de Deus para o próximo ano. Você vai descobrir que mesmo nos momentos mais difíceis, a fidelidade divina é a sua maior esperança. Vamos falar sobre restauração, bênçãos e como transformar cicatrizes em troféus de vitória. Prepare-se, porque você vai sair deste vídeo renovado e com uma fé inabalável para enfrentar tudo o que está por vir. Ao assistir, você não só vai entender o que Deus tem reservado para você em 2025, mas também vai aprender a discernir a voz de Deus e como agir de acordo com o plano dele. Queremos te mostrar como superar as lutas do passado, a encontrar a força necessária para um futuro de conquistas e, acima de tudo, como se conectar profundamente com o amor e a fidelidade de Deus. Então está pronto para descobrir tudo isso? Vamos juntos nessa jornada. Ei, você já se pegou pensando, por que tudo parece tão difícil para mim? Ou talvez tenha sentido que, por mais que tente, os problemas continuam voltando como ondas que nunca cessam. A verdade é que essa sensação de cansaço e frustração não é incomum. Até mesmo os grandes homens e mulheres de Deus enfrentaram momentos assim. Elias, em 1 Reis 19:3-4, chegou ao ponto de desejar a morte, tamanha era a sua exaustão. Mas Deus não o abandonou. A mesma graça que sustentou Elias está disponível para você hoje. A luta pode parecer interminável, mas há algo maior acontecendo nos bastidores do céu, e essa revelação vai mudar a sua perspectiva. Muitas vezes, o desânimo nos faz duvidar se Deus realmente ouve nossas orações. Sara, em Gênesis 18:12-14, riu quando ouviu que teria um filho na velhice. Para ela, parecia tarde demais. Mas Deus não opera no tempo humano. Ele move as engrenagens do universo conforme a sua vontade. Daniel 2:21 diz que ele muda tempos e estações. E se o tempo da sua virada estivesse mais perto do que você imagina? Às vezes, o que parece um atraso é, na verdade, Deus preparando algo maior. Você não está esquecido. Você não foi deixado para trás. Há uma promessa a caminho, e 2025 pode ser o ano em que ela se cumpre. Se a sua esperança tem se esgotado, saiba que o próprio Deus tem algo reservado para aqueles que esperam nele. Isaías 40:27-29 declara que o Senhor fortalece o cansado e dá vigor ao que está sem forças. Você sente que já fez de tudo, mas nada muda? Talvez seja a hora de mudar a forma como você enxerga a batalha. Em vez de perguntar por quê, pergunte para quê. Em vez de se sentir esquecido, veja-se como alguém que está sendo preparado. Lamentações 3:21-26 nos lembra que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E quem disse que amanhã não será o dia da sua virada? Se você acha que este é apenas mais um vídeo, é porque ainda não percebeu o que Deus está prestes a revelar. A Bíblia está repleta de sinais, profecias e mensagens que, quando compreendidas, trazem uma clareza surpreendente sobre o que está por vir. Em 1 Reis 19:11-13, Deus não falou no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas em uma voz mansa e suave. E se o que você precisa agora não for um grande sinal visível, mas sim a capacidade de ouvir essa voz? Talvez você esteja esperando um milagre estrondoso, enquanto Deus já está te guiando silenciosamente para um tempo de bênçãos. Há um plano sendo desenhado para 2025, e o mais incrível é que ele já está registrado nas Escrituras. Joel 2:25 fala sobre restauração.
Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. O que foi perdido não significa que foi esquecido. Deus não apenas restaura, mas também multiplica. Já pensou em como as feridas que você carrega podem se tornar testemunhos? Salmos 23, 5 nos lembra que Ele prepara uma mesa perante os nossos inimigos. Ou seja, as batalhas que você enfrenta hoje podem ser exatamente o palco da sua vitória amanhã. O que 2025 reserva para aqueles que permanecem fiéis? Isaías 60, 15, 16 fala sobre transformação. Em lugar do teu abandono, te darei um nome de glória. Você pode ter sido rejeitado, subestimado ou até desacreditado, mas Deus muda histórias. Ele fez isso com José, Davi e tantos outros que foram desacreditados antes de serem exaltados. O mesmo Deus que esteve com eles está com você agora. Então, como discernir esse plano divino? Como se preparar para o que vem aí? Vamos avançar nessa jornada e descobrir juntos. Agora que você já percebeu que Deus tem algo reservado para 2025, a próxima pergunta é: como discernir a voz dele em meio ao caos? Muitas vezes ficamos esperando um grande sinal, mas esquecemos que Deus fala de diversas formas. Em 1 Reis 19, 5, 8, Elias, cansado e desanimado, recebeu de Deus não um sermão, mas um simples pão e água para recobrar suas forças. Isso nos ensina que antes de uma grande revelação, Deus se preocupa com nossas necessidades básicas. Talvez o que você precise agora não seja uma resposta espetacular, mas apenas um momento de descanso na presença dele. Aprender a ouvir Deus não é um privilégio de poucos, mas um convite para todos. Hebreus 10, 23 nos diz para segurarmos firme a confissão da nossa esperança, pois aquele que prometeu é fiel. A voz de Deus pode vir em um versículo que toca seu coração, numa palavra amiga ou até num acontecimento inesperado que muda sua rota. Mas para reconhecê-la, é preciso sensibilidade espiritual. Como fazer isso na prática? Reserve momentos de silêncio, leia a palavra e esteja atento aos sinais. Deus não está em silêncio. Nós é que precisamos aprender a escutar. E quando você finalmente ouvir essa voz, o que fazer? Números 23, 19 nos lembra que Deus não mente, nem muda de ideia. Se Ele falou, vai cumprir. A questão é, estamos prontos para agir de acordo com essa direção? Muitos recebem respostas, mas hesitam por medo ou dúvida. No entanto, assim como Elias teve que se levantar e seguir, Deus também espera que você tome atitudes. 2025 será um ano de oportunidades, mas será preciso fé para enxergá-las e coragem para vivê-las. Então, como transformar essa escuta em ação? Vamos continuar e entender como aplicar tudo isso. Agora que você entende como ouvir a voz de Deus, a próxima etapa é agir conforme o plano dele. Muitas vezes ficamos paralisados pelo medo do desconhecido. Mas veja o que aconteceu com Elias em 1 Reis 19, 15 e 17. Deus não permitiu que ele permanecesse escondido na caverna. O Senhor lhe deu instruções claras para ungir novos reis e profetas. Isso nos ensina algo poderoso. Deus não nos dá revelações apenas para nos confortar, mas para nos preparar para uma missão. Então, a grande questão é: você está disposto a obedecer, mesmo sem entender tudo? A obediência à direção de Deus pode ser desafiadora, mas sempre traz recompensas. Salmos 37, 25 declara: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado. Isso significa que mesmo que o caminho pareça incerto, aqueles que confiam e obedecem jamais serão deixados sozinhos. Talvez Deus já tenha colocado algo no seu coração, um projeto, uma mudança, um recomeço, mas você tem hesitado. Se Ele está guiando, por que temer? As maiores bênçãos costumam estar escondidas atrás de passos de fé.
Muitas vezes, esperamos ter todas as respostas antes de agir, mas Deus quer que confiemos mesmo sem enxergar o caminho todo. Lamentações 3, 21, 26 nos ensina que é bom esperar com paciência no Senhor. Isso significa que, ao obedecer, você pode não ver resultados imediatos, mas sua fidelidade será recompensada no tempo certo. 2025 pode ser o ano da sua virada, mas você está pronto para seguir os passos que Deus colocar diante de você? A resposta para essa pergunta pode mudar tudo. E no próximo trecho, vamos aprofundar ainda mais essa jornada. Agora que você compreendeu a importância de agir conforme a vontade de Deus, surge a pergunta: como encontrar forças para seguir em frente, mesmo quando tudo parece difícil? A resposta está em Isaías 40, 27, 29. O Senhor fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Se até os grandes homens da Bíblia enfrentaram momentos de exaustão, por que seria diferente com você? Mas a diferença entre quem desiste e quem vence está em onde colocamos nossa confiança. Você tem buscado sua força em Deus ou apenas nos próprios esforços? Quando olhamos para a nossa realidade e só vemos dificuldades, é fácil pensar que tudo está perdido. Mas a Bíblia nos mostra que Deus transforma fraqueza em força. Veja o que diz Isaías 60, 15 e 16. O que antes era desprezado, ele transforma em honra. José foi vendido pelos irmãos, jogado em uma prisão, mas Deus o colocou como governador do Egito. Davi era apenas um pastor de ovelhas, mas Deus o tornou rei. Sua situação atual não define seu futuro. Deus sim. O segredo está em permanecer firme, confiando que Ele já está trabalhando nos bastidores. E como podemos aplicar isso na prática? Comece fortalecendo sua mente com a palavra. Joel 2:25 nos ensina que Deus restitui tudo o que foi perdido. Se algo foi tirado de você, acredite que a restituição está a caminho e não espere passivamente. Haja com fé, declare as promessas dele sobre sua vida, cerque-se de pessoas que alimentam sua esperança e principalmente continue caminhando. O 2025 pode ser o ano em que você verá essa restituição acontecer, mas você está pronto para recebê-la. Vamos entender mais sobre isso adiante. Agora que você já sabe que Deus fortalece os cansados e restitui o que foi perdido, surge outra questão: como transformar toda essa dor e luta em um testemunho de vitória? A resposta está em Salmos 23:5. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Ou seja, Deus não apenas te levanta, Ele te exalta diante daqueles que duvidaram da sua vitória. Se hoje você se sente pequeno, desacreditado ou até mesmo derrotado, lembre-se, aquilo que te humilha agora pode ser a mesma coisa que Deus usará para te engrandecer amanhã. Muitas vezes, ficamos tão focados na dor que esquecemos do propósito. Daniel 2:21 nos ensina que Deus muda tempos e estações. O que parecia um período de deserto pode, de uma hora para outra, se transformar em um tempo de colheita. Mas para isso, é preciso estar alinhado com os planos do Senhor. José não se revoltou contra Deus quando foi injustiçado. Ao contrário, permaneceu fiel. E no tempo certo viu sua reviravolta acontecer. O que parecia um fim vergonhoso, na verdade, era um processo de preparação para algo muito maior. Então, o que você pode fazer para se preparar para essa virada? Primeiro, confie. Números 23:19 nos lembra que Deus não mente. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Segundo, pare de duvidar da sua própria história. Tudo o que aconteceu até aqui tem um propósito. E terceiro, esteja pronto para quando Deus te chamar para sair do lugar onde está. Muitas pessoas perdem a bênção porque, quando a porta se abre, hesitam em atravessar. Mas 2025 será um ano de portas abertas. A pergunta é: você está pronto para atravessar essas portas? Vamos avançar ainda mais nesse entendimento. Se 2025 será um ano de portas abertas,
Como garantir que estamos prontos para entrar por elas? A resposta está em Hebreus 10, 23. Guardemos firmemente a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. A fidelidade de Deus não falha, mas será que estamos nos posicionando corretamente para receber o que Ele tem para nós? Muitas vezes a bênção já está disponível, mas nosso medo, falta de preparo ou até mesmo nossa visão limitada nos impedem de enxergá-la. A questão não é se Deus vai agir, Ele já está agindo. O que precisamos é estar prontos para responder ao chamado. Preparar-se para a promessa significa agir com fé, mesmo sem ver o resultado imediato. Em 1 Reis 19, 11 e 13, Deus instruiu Elias a sair da caverna porque sua voz não estava no vento forte, no terremoto ou no fogo, mas no sussurro suave. Isso nos ensina que muitas vezes estamos esperando algo grandioso, quando na verdade Deus já está falando, nos guiando através de pequenos sinais. Mas para perceber, é preciso estar atento. Que tal começar desenvolvendo uma rotina de oração mais profunda, praticando gratidão diária e pedindo discernimento para tomar decisões alinhadas com os planos de Deus? E quando finalmente estivermos prontos, o que acontece? Isaías 60, 15, 16 nos ensina que Deus transforma a humilhação em honra. Se 2024 foi um ano difícil, se você sofreu perdas ou enfrentou desafios, saiba que nada disso foi em vão. Deus está preparando um novo tempo, um tempo de restituição e crescimento. Mas lembre-se, toda promessa exige um posicionamento. E você está disposto a sair da sua zona de conforto e caminhar rumo ao que Deus tem para você? Porque no próximo trecho vamos falar sobre algo ainda mais profundo. Se até aqui você entendeu que Deus tem um plano e que Ele está preparando um tempo de restituição, agora vem uma das perguntas mais importantes. Como permanecer firme até que a promessa se cumpra? A resposta está em Lamentações 3, 21, 26. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Em outras palavras, há um tempo de agir e um tempo de esperar, mas esperar não significa ficar parado. Significa permanecer firme na fé, confiando que Deus está trabalhando nos bastidores. O problema é que, muitas vezes, queremos respostas imediatas, e quando não as temos, começamos a duvidar. Será que você está pronto para confiar em Deus, mesmo sem enxergar o próximo passo? Se você olhar para trás, verá que muitas vezes duvidou de algo que, no final, deu certo. Salmos 37, 25 diz: Nunca vi o justo desamparado. Deus sempre sustentou aqueles que confiaram nele. Mas há um segredo aqui. É preciso alinhar sua mente e seu coração com essa verdade. E como fazer isso? Substitua os pensamentos de dúvida por declarações de fé. Em vez de dizer, nada dá certo para mim, diga, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Em vez de pensar, meu futuro é incerto, declare, o Senhor já escreveu a minha história. A forma como você pensa influencia diretamente sua capacidade de permanecer firme. E sabe qual é a melhor parte? A fidelidade de Deus não depende das circunstâncias. Números 23, 19 nos lembra que Ele não mente, e se Ele prometeu, Ele cumprirá. Mas será que você está realmente preparado para receber o que Ele tem para te dar? Às vezes, estamos tão focados no problema que não percebemos que Deus já está trazendo a solução. E é exatamente isso que vamos falar no próximo trecho. Como reconhecer quando Deus está agindo e como não perder a oportunidade de viver o que Ele preparou para 2025. Agora que você entende a importância de confiar em Deus e se posicionar corretamente, vem um ponto crucial. Como saber quando Deus está agindo e não perder a oportunidade? A resposta está em 1 Reis 19, 15, 17. Quando Deus dá uma missão a Elias e mostra que a resposta para suas orações já estava a caminho. Muitas vezes, esperamos um sinal grandioso.
Mas Deus age de forma sutil, abrindo portas inesperadas, conectando pessoas certas e trazendo oportunidades que, à primeira vista, podem parecer pequenas. Você está atento aos detalhes ou está esperando um milagre tão grande que ignora os sinais ao seu redor? A verdade é que Deus já está preparando 2025 para ser um ano de transformação, mas a questão não é só o que Ele fará, e sim como você vai responder. Joel 2:25 nos lembra que Deus restitui os anos que foram consumidos, mas será que você está pronto para essa restituição? Se Ele abrir uma porta, você terá coragem de atravessar? Se Ele colocar uma nova missão no seu coração, você estará disposto a obedecer? Muitas pessoas perdem a bênção porque querem que tudo aconteça do jeito delas, no tempo delas, mas Deus trabalha de forma diferente. Quem está disposto a confiar, verá a recompensa. E quando Deus te colocar no lugar certo, na hora certa, Salmos 23:5 nos garante que Ele preparará uma mesa para você, na presença dos que duvidaram da sua vitória. Esse não é apenas um ano de resposta, é um ano de exaltação, mas tudo começa com um passo de fé. A pergunta é: você está preparado para dizer sim ao que Deus tem para você? Porque agora chegou a hora de entender como transformar todo esse conhecimento em ação e garantir que 2025 seja realmente o ano da virada. Agora que você aprendeu sobre as promessas que Deus tem para 2025, a pergunta é: você está disposto a dar o próximo passo e aplicar tudo agora o que foi revelado por você? Lembre-se de que a verdadeira mudança neste momento começa quando você toma uma decisão de agir com fé e você já entregou sua vida a Jesus Cristo. Teu amor, se a profundidade esse é o momento perfeito para entregar a sua vida a Ele, pois Ele tem um plano maravilhoso para você, que foi plantado em nossos corações, pois o que Ele tem reservado é algo que vai muito além do que você imagina. Sabemos que nem você está pronto para transformar sua vida e viver os milagres que Deus prometeu. Não deixe para amanhã o que Deus pode fazer Pedimos hoje. Que esta palavra então, se você ainda não se inscreveu, não perca tempo. Clique no botão de inscrição, ative as notificações e venha aprender mais sobre como viver a vida plena que Deus tem para você. 2025 deste pode ser o ano da virada, onde a ansiedade e tudo começa com a decisão de agir conforme a sua vontade. Queremos que esta palavra encontre um solo fértil em nossos nessa jornada de fé e transformação, de humildade, Pai Celestial, e de sede por Te louvamos e agradecemos nossos corações, pois sabemos que já somos abençoados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Toda resistência. Tu já derramaste sobre nós todas as bênçãos espirituais e por isso hoje, com gratidão, clamamos para que Tua palavra continues a manifestar a Tua abundante graça sobre a vida de cada pessoa que está assistindo a este vídeo. Uma semente que morre na terra, que a semente que foi semeada através da Tua palavra encontre terreno fértil em cada alimento para nós. Pedimos que ela germine e frutifique abundantemente, que esta palavra trazendo uma colheita de 100 por 1. Que cada palavra multiplicar-se em uma restauração e promessa, que seja um alicerce firme e inabalável, que ela nos transmite, que se torne forte o suficiente para resistir a qualquer tempestade nossas vidas e impactando Sabemos, Senhor, ao nosso redor, que Tu já nos capacitaste Senhor, para viver em vitória, a viver pois em Cristo com Tua palavra, somos mais que vencedores. A sermos obedientes agora, ao Teu chamado, pedimos que a Tua palavra, que é viva e eficaz, mesmo quando produza frutos de transformação, que possamos ser cura e prosperidade em cada vida que recebe essa mensagem, e portadores de todos que ouvirem, experimentem um novo nível de fé, esperança e confiança em Ti. Amém. Que o Teu reino se manifeste em suas vidas e que a Tua vontade seja feita não só hoje, mas em cada dia de suas jornadas. Agradecemos pela certeza de que Tu estás no controle e que as bênçãos que Tu tens para nós já estão reservadas nas regiões celestiais, esperando para serem derramadas abundantemente. Em nome de Jesus, declaramos que a semente da Tua palavra vai germinar e dar frutos extraordinários para a Tua glória. Amém.